esperar para entrar no ar. A Jéssica saiu da minha tela. Ela voltou. Agora eu vou me retirar, botar o Luiz e botar a Jéssica. E aí a gente pode começar, perfeito? Eu acho que já começou a transmissão lá. Feito. Boa tarde, então, para todos. Nós estamos começando. Essa é uma live promovida pela Livre Acesso. A Livre Acesso é um conjunto de profissionais do campo do desenho, tá? E do planejamento. A gente tem o tema da acessibilidade universal, do desenho universal, como uma intersecção entre nós três, né? Nós três é eu, Paulo e Luiz, né? Eu sou ergonomista, o Luiz Vargas é arquiteto, o Paulo Brum é arquiteto, que trabalha com design. E essa live é uma live que nós convidamos quatro cadeirantes, para conversar conosco sobre, no contexto da pandemia, e essa conversa ela tem um caráter de entrevista, né? É uma entrevista onde nós vamos coletar desejos e informações de cadeirantes para nortear o nosso trabalho. Nós temos uma perspectiva do desenho ouvindo e respeitando os usuários. Na nossa formação do campo da arquitetura, do desenho, ela é muito centrada em cima do desenho do arquiteto, né? E a nossa ideia é desenhar com, não desenhar para. E na ideia de desenhar com, a gente precisa ouvir as pessoas que efetivamente lidam com as questões. Então, o objetivo da live é esse, inaugurar uma live da Livre Acesso e fazer uma entrevista de forma pública, né? Então, essa é a nossa ideia. Eu acho que eu passo a palavra para o Paulo, que ele vai dizer exatamente como a live vai funcionar, o nosso plano para esse momento, e aí depois a gente dá prosseguimento. Paulo, contigo. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos. É uma satisfação muito grande, primeiro momento. Boa tarde, Paulo. Tá. E, bom, já o Olavo nos apresentou, eu vim aqui agora para a gente comentar, assim, como vai ser o nosso trabalho, então, de que forma a gente vai conduzir a nossa entrevista. Eu vou passar as etapas para que todos tenham ciência de como que a gente vai fazer até a questão da finalização. Então, no primeiro momento, a gente vai ter 2 rodadas. A primeira rodada será perguntas feitas pelo Luiz, que ele vai fazer uma pergunta individual para cada um dos participantes. E numa segunda rodada vai ser uma pergunta comum a todos os participantes. Então aí vai ser uma ordem diferenciada. A gente fez a ordem por ordem alfabética, né? A questão de fazer as perguntas. Na primeira rodada, as perguntas vão ter respostas com um tempo de 5 minutos. Eu vou dar uma sinalizaçãozinha para vocês quando chegar a 4 minutos, se faltar 1 minuto, assim, para que a gente possa ter a condição de concluir, se achar necessário. E na segunda rodada, que é a pergunta objetiva, nós vamos ter 3 minutos para cada um responder. E da mesma forma, quando fechar 2 minutos, eu vou dar aquele sinalzinho que falta mais 1 para a gente poder fechar. Logo em seguida disso, a gente vai, então, partir para 4 perguntas que nós vamos escolher também das pessoas que vão estar participando para passar para vocês, e aí a gente pode fazer de forma mais aberta, quem quiser responder a respeito dessas perguntas dos participantes, a gente vai escolher umas 4. E aí depois, por fim, então, aí fazemos o nosso fechamento, cada um bota suas considerações finais, né? E aí a gente encerra o nosso evento. Ô, Paulo, tu tá me ouvindo, Paulo? Estou ouvindo. Tá, como a gente está ao vivo, a gente tem essa peculiaridade de fazer improvisos, né? Então, claro, só faltou um pequeno detalhe na minha apresentação, é apresentar os convidados. Claro. Então vamos lá, né? Os nossos convidados. Mas é isso aí, perfeito. Tá, a Giovana
tetraplégica, é servidora da analista judiciária do TRF4. A Jéssica, cadeirante, estudante de arquitetura. Luiz Portinho, procurador federal e presidente da RS Paradesporto. O Pablo é cadeirante, servidor público. Né? Eu já tinha referido antes que os 4 convidados são cadeirantes. Né? Então é isso. Paulo, agora foi apresentado o roteiro, então, com o Luiz, a primeira pergunta, então. Estão ouvindo? Sim. Tá. Gente, eu vou ter que postar a voz, falar mais com dicção, as técnicas que eu aprendi na fonoaudiologia. Né? Então, vamos lá. A primeira pergunta é para a Giovana. Giovana, tu usas uma Kombi que já foi capa da revista dos apaixonados por Fusca. Conta para nós a história dessa Kombi e do significado de ter um carro para chamar de seu. Na tua condição de tetraplégica, tá? A pergunta é essa. Tá bom. Essa Kombi, ela tem uma história bem legal, assim. Na verdade, eu comecei a procurar carros adaptados em função da minha troca de cadeira de roda, né? Eu usava a cadeira manual e passei por uma motorizada. E aí, então, tinha que ter um carro porque como é uma cadeira muito pesada, né? Para subir e descer, não tem como ficar desmanchando cadeira. Aí, em princípio, a gente comprou uma Fiorino. Na época, a gente não tinha grana. E aí, eu andava lá atrás, enlatada na Fiorino, não enxergava nada, no calor era um inferno. E aí, quando surgiu essa Kombi, que é uma Kombi que foi uma edição especial, né? Chama Kombi Karate. Aí o meu pai comprou, né? E aí eu estava já na faculdade. E aí o meu tio já bolou umas adaptações para prender a cadeira, colocar um cinto de segurança. E aí ficou super prático, né? Porque daí eu só chego lá na Kombi, encaixo as rampas, subo, ponho o cinto e dá para sair, né? E só que a Kombi virou tipo um xodó, assim, da família, e principalmente do meu pai, né? E que ele transformou ela, pintou de 2 cores, mudou as rodas, não sei o quê, fez todo... Deixou estilizado, assim, né? E aí a Kombi virou, assim... Ficou uma coisa de afeto, assim, né? Principalmente porque meu pai já faleceu. Então, eu e a minha mãe continuamos com a Kombi e também não pretendo me desfazer dela. Todo mundo quer comprar. Apesar de ser um carro antigo, parece novo, todo mundo quer comprar. Mas, para mim, eu achei, olha, é um dos melhores carros, assim, para deficiente. Eu comprei uma doblô, não deu certo na altura. Aí teria que rebaixar ou aumentar o teto, né? Já andei de táxi, que é a Spin, mas, olha, todo mundo... falava, a Kombi sacode, não sei o quê, a Spin lá, eu achei bem pior. E ela é bom porque, tipo, eu fico no mesmo plano das outras pessoas, né? E esse modelo tem os bancos da frente abertos, assim. Então, eu já fiz viagem de Kombi, que aí a minha mãe ia para frente, ia para trás, parecia meio casa, assim. Então, é um carro super bom, assim, né? Eu já fui parada na rua até por outras pessoas, né, que têm casos assim de tetraplégica, até paraplégico também, para olhar a adaptação, olhar como é que é. Então, para mim foi o melhor carro que eu tive até hoje, o melhor que eu experimentei e não pretendo me desfazer, né? Além de ser bom, prático, ainda tem toda essa questão do que virou um carro de estimação, né? Então, eu tenho projeto até de mandar de novo ela para... tô sempre fazendo manutenção, né? Mas pintar de novo, arrumar tudo, para manter, né? Não sei se alguém tiver alguma dúvida aí para perguntar sobre a Kombi, pode perguntar.
Bom. Ficou claro? Não sei se ficou claro. Sim, claro, ficou claro, sim. Obrigado, Giovana. De nada. Obrigado. Eu vou passar para a próxima pergunta, então, tá? Para a Jéssica. Jéssica, uma das condições de inclusão, segundo a legislação vigente, é a da adoção de pisos podotáteis, que é o piso, para quem não sabe, né, está assistindo live, é o piso para deficientes visuais. Quando esses pisos são colocados em muitas ruas, criam uma complicação para o trânsito das cadeiras de rodas. Tu até bem te colocado, tinha dito que no IFE de Santa Rosa, tu fala de arquitetura, né, tem piso e tu sente dor quando passa com a cadeira de rodas por ele. Né? Tá. Então, o que tu tem nos dizer sobre isso e que alternativas a serem adotadas para contemplar a inclusão de cadeirantes e cegos, os dois, incluir os dois dentro do mesmo espaço? O que tu vês? O que tu acha? Olha, Luiz, eu tenho uma experiência, assim, o motivo por eu fazer uso da cadeira é por causa de uma artrose secundária. Então, a artrose secundária, assim, é inflamação o tempo todo e tem momentos em que tu tem partes do osso quebrado, que não tem como tu colocar um gesso para estabilizar, né? Então, eu sinto mais isso por causa dessa minha condição. No centro da cidade, a gente percebe muito o que acontece. Calçadas novas, é exigido o piso tátil, né? Porém, tu vê calçadas já constituídas, mesmo no centro da cidade, sem o piso tátil, ou coladas plaquinhas por cima da calçada já existente, o que não é nada funcional, nem para o cadeirante, muito menos para o deficiente visual, né? Outra questão, por exemplo, que nem na faculdade, como eu havia comentado com você, o que acontece? Logo em que foi construído o último prédio, que lá nós temos 3 prédios, né? É o administrativo e 2 prédios educacionais, onde tem as salas de aula. Quando foi construído o 3º prédio, recém foi colocado o piso tátil. Daí o que acontece? O piso tátil foi colado por cima de um piso já existente, né? Conforme muitos alunos vão caminhando por cima, a cola do piso vai descolando. Nós tínhamos um aluno deficiente visual, ele tinha 87%, se eu não me engano, que ele não tinha mais a visão. Então, ele conseguia enxergar pequenas sombras, apenas uma sombra. Como ele dizia assim, ele dizia que era uma névoa, uma sombra que ele enxergava no chão. E ele ia indo devagar, e depois de um tempo, conforme esse piso foi começando a soltar, foi necessário uma assistente fazer o acompanhamento desse aluno desde a entrada dele no campus até as salas de aula. Então, uma solução seria instalar esse piso juntamente quando é feita a colada, não por cima, porque isso atrapalha tanto o cadeirante, eu acredito, tanto quanto o deficiente visual, pelo menos a minha perspectiva, né? A minha visão, a minha experiência que eu tive e pelo que eu pude observar de outras pessoas, né? Que têm tanto cadeirantes quanto deficientes visuais. Nós temos também 2 colegas que são surdas e que mesmo elas, claro, vamos dizer assim, o que alguém surdo vai ter com o piso tátil, né? Mas, às vezes, quando a gente caminha por cima desse piso solto, tu escuta, né? Agora, vai uma pessoa surda caminhar por cima desse piso solto, ela não vai escutar. Então, isso também é um empecilho, né? Eu vi uma arquiteta da Arquitesa, Ana... Gente, desculpa, eu não consigo me lembrar o sobrenome dela agora.
mas ela colocou soluções que foram implantadas em algumas cidades com um piso tátil diferente, acompanhando o piso antigo foi quebrado e reinstalado um piso tátil novo, mas apenas naquele trecho. Então, não foi necessário destruir todas as calçadas. Foi apenas fazer uma intervenção que fosse mais segura, tanto para o cadeirante, quanto para o deficiente visual, quanto para as pessoas também, né, que utilizam esses caminhos, porque não somos apenas nós que sentimos a dificuldade, pessoas que têm algum outro tipo de problema físico, mães de bebês, pessoas mais idosas que necessitam de bengalas, muletas, né, também são afetadas por isso. Jéssica, tu colocou uma questão muito interessante, Oi. que é a acessibilidade universal, não apenas do deficiente físico, mas do carrinho de bebê, de alguém que está levando o carrinho, né? Uhum. Que é a questão universal do acesso, né? Eu achei interessante essa sua colocação. Só vou aproveitar, tá, para fazer um gancho ainda. E como tu é estudante, tá? E eu também faço doutorado. Eu tentei fazer um mestrado sobre acessibilidade e não tinha ninguém que me orientasse, tá? E quando eu fiz a faculdade de arquitetura nos anos 90, não tive nada sobre isso, nada sobre acessibilidade, nada. Até a NBR é recente. A NBR foi feita depois que eu me formei. A NBR, nas normas técnicas de acessibilidade. Como é que tu vê o ensino da arquitetura em relação à acessibilidade hoje? Mudou alguma coisa? Como é que é hoje? Olha, assim como eu tinha comentado com vocês, e eu vi até algumas outras faculdades também fazendo algumas aulas inclusivas, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu até emprestei minha cadeira de rodas para os colegas fazerem essa experiência no centro da cidade. Nós fomos numa praça aqui, justamente essa praça, a pavimentação dela são caquinhos, que nem tinha antigamente. Eu acho que Passo Fundo também tem praças com esse mesmo tipo de piso, né? Então, as rodas da cadeira caem dentro desses buracos e fica difícil para as pessoas conseguir passar por ali. E eles foram para ter essa experiência. Eles não conseguiram fazer uma quadra, gente. Eles não conseguiram passar por todos os obstáculos, né? E a gente teve essa aula uma manhã inteira. Foi colocado o peso nas pernas de alguns colegas para terem essa sensação da falta de mobilidade. Alguns colegas foram vendados. Então, as faculdades estão tentando fazer com que o aluno sinta, de alguma forma, na pele, né, ter uma percepção mais profunda. No entanto, o que eu vejo é que não adianta os professores irem atrás, tentarem mostrar essa realidade para os alunos, se depois os alunos acabam esquecendo totalmente, né? E, essa não é a nossa realidade, muitos dizem, né? Mas eu acho que é extremamente importante nós, como estudantes, como pessoas que futuramente vamos projetar casas, vamos projetar parte urbanística, a gente precisa ter esse conhecimento, sendo cadeirante, não sendo, tendo dificuldades, deficiências ou não, né? A gente precisa. Isso é uma questão humana, não é nem de arquitetura, é uma questão humana mesmo, para compreender outras pessoas também de outras profissões. Eu acho que a minha visão é essa. E que é a cidade o espaço para as pessoas, né? Para usarem, né? Exatamente. Bom, é para todos. Exatamente. Obrigado, Jéssica. Obrigado. Vou passar agora para o Pablo. Pablo, os movimentos antirracistas declararam que o racismo é um fenômeno estrutural, ou seja, ele está inserido culturalmente na nossa sociedade. Na luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência, temos alguma palavra que possa contemplar estruturalmente essa luta? Como isso se dá? Só por um gancho, vamos ver falar em capacitismo. Não sei se tem a ver com isso.
a pergunta foi feita. Perfeito, obrigado, Luiz. Um abraço a todos vocês que estão participando e estão assistindo. É uma honra estar aqui falando com vocês do Livre Acesso. E não resta dúvida que o racismo estrutural leva esse sobrenome de estrutural porque ele está consolidado na nossa sociedade de modo muito dura. E no caso, em relação às pessoas com deficiência, a palavra é justamente essa, Luiz, capacitismo, que é a discriminação, o tratamento desigual que desfavorece as pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, o que é capacitismo estrutural para que a gente possa ter, para quem nos ouve pode ter possa ter uma visão mais específica do que eu estou falando genericamente. O ônibus que não é acessível para a pessoa com deficiência, ou para o cadeirante, ou para o cego, é um ônibus que representa de maneira muito concreta do que a gente está falando, do capacitismo estrutural. A escola que não tem professores capazes de atender as crianças ou adultos com deficiência, igualmente é uma escola que tem um capacitismo estrutural. Embora muitas vezes as escolas se mostrem, em tese, receptivas e capazes de atender o aluno com deficiência, se ela não tiver o preparo, tanto do ponto de vista arquitetônico, mas especialmente do ponto de vista atitudinal, de um ambiente que favoreça a inclusão da pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, naquele cenário, isso vai passar não vai passar mais do que um discurso em relação à acessibilidade. Então, quando a gente fala em capacitismo estrutural, a gente está falando de todas as barreiras que estão na sociedade, que impedem uma participação plena e integral da pessoa com deficiência como um cidadão, como outro qualquer. Então, nesse sentido, outro exemplo que a gente pode referir, que eu posso referir para vocês, de capacitismo estrutural, a gente pode falar a respeito das limitações e as barreiras de comunicação, que muitas vezes impede que a pessoa surda ou a pessoa cega tenha acesso a uma quantidade imensa de material, e nesse sentido acaba excluída e segregada. Eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de, ao longo desse papo, falar um pouco mais sobre a pandemia e como ela afeta as pessoas com deficiência de uma maneira específica, mas eu posso dar apenas fazer uma rápida observação do que a gente está falando. A Covid-19 é conhecida na China a partir de dezembro, ganhou o mundo e o noticiário quase exclusivo a partir de janeiro, e à medida que os números foram crescendo, esse tema se tornou mais absolutamente presente nas nossas vidas. Mas para vocês terem uma ideia, em relação ao material que é divulgado em cada um dos países, apenas em maio desse ano, ou seja, 5 meses depois de que a pandemia já estava decretada, já estava identificada no cenário internacional, é que houve um documento da ONU exigindo, ou cobrando, porque a ONU não tem esse poder de exigir, mas cobrando que os países fizessem materiais que fossem acessíveis às pessoas com deficiência. É disso que a gente está falando. Tem uma pandemia que matou milhares de pessoas no mundo, matou mais de 72 mil pessoas no Brasil hoje, e apenas em maio de 2020 é que a ONU apresentou um documento exigindo que os países tratassem desse tema com informações, fizessem as informações circular de maneira acessível para as pessoas com deficiência. Então, nesse caso específico, a gente pode constatar muito claramente que tem uma barreira muito forte, tem uma discriminação inquestionável, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, no que trata dessa questão de fazer circular as informações de forma acessível, porque isso é absolutamente fundamental e indispensável. É claro que eu estou falando da pandemia, mas tem outros exemplos do dia a dia da pessoa com deficiência, anteriores a esse cenário que a gente está vivendo tristemente nesse momento, que também se manifestam de maneira muito forte e veemente, mas talvez a gente possa falar numa próxima rodada, falar sobre isso. Mas é importante a gente observar, nós estamos falando aqui, sim, de capacitismo estrutural, de um cenário, de um comportamento, de um ambiente que exclui, que segrega e que deixa as pessoas com deficiência a par da sociedade. Perfeito. Pablo, eu quero colocar uma questão assim, uma coisa que eu passei, que é a questão atitudinal e comportamental, como falou. Eu tentei voltar a executar minhas atividades como arquiteto no escritório, e eu senti na pele
essa coisa do capacitismo, de falar que eu nunca consegui mais voltar. Eu vi isso na época. Então, essa questão, para mim, do capacitismo, da atitudinal, também é uma coisa que influi muito na questão estrutural. Não sei se tu concordas. Sem dúvida, Luiz, tu tem inteira razão. Essa experiência, eu tenho certeza que nós temos entre nós 4 cadeirantes, cada um de nós vai poder relatar, vai ter oportunidade, vai ter o relato de inúmeras experiências dessa ordem, seja no ambiente profissional, como tu referiu, seja no ambiente acadêmico, escolar, seja no ambiente social. Então, experiências como essa que tu fez referência de passagem, são experiências que fazem parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa que convive com a deficiência. A pessoa que convive com a deficiência e seus familiares, porque não somos só nós, somos nós, nossas famílias, nossos amigos que nos acompanham, que estão com a gente, que também sofrem diuturnamente esse tipo de comportamento discriminatório. E é disso que a gente está falando, é de discriminação. Perfeito, obrigado. Eu vou passar agora para a pergunta do Portinho. Portinho, Sobre o... a participação das pessoas com deficiência na vida social e esportiva deve ser garantida em todos os espaços, tanto públicos como privados. Os esportes paralímpicos têm papel fundamental nos processos inclusivos. Quais são os limites e as possibilidades para a realização de atividades esportivas que incluam pessoas com deficiência junto com pessoas sem deficiência? Ou seja, a integração. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, parabenizar aí os amigos do Livre Acesso, aí, Olavo, Paulo, Paco Vargas, aí, grande amigo. Parabenizar por essa iniciativa importante, né? Colocar a questão da pessoa com deficiência na pauta prioritária aí da nossa sociedade, né? Também dar, desde logo, aí um abraço nos colegas de mesa aqui, né? Nos colegas e nas colegas, né? Pablo, meu grande amigo aí. Inclusive, antes de essa pergunta aí, daria praticamente uma live inteira, né? Para a gente dissecar essa questão, né? Mas eu não posso deixar de fazer uma consideração em relação a essa pergunta e a manifestação do Pablo, né? A questão do racismo e do capacitismo, elas têm a mesma raiz, né? Que é a desumanização da pessoa e o ataque à dignidade, né? Da pessoa. Então, eu acho que eu defendo que o movimento das pessoas com deficiência tem que se aproximar muito do movimento negro, né? Do movimento LGBT. A gente tem que unir esses movimentos para fazer uma luta só, porque o preconceito ele tem sempre a mesma raiz e a gente tá dentro de um guarda-chuva aí na sociedade, né, que a gente precisa se unir para fazer esse bom combate, né. Em relação à pergunta específica aí do paradesporto, né, realmente o paradesporto é um grande meio, né, de digamos assim, de emancipação da pessoa com deficiência, né, a partir do começo da prática de esportes paralímpicos, a pessoa com deficiência abre um horizonte novo na sua vida, né, de descoberta, de autoaceitação, né. E é bem interessante essa pergunta que o programa me faz em relação à prática do esporte paralímpico com pessoas não deficientes, né. Isso é um tema que vem se discutindo bastante aí no meio paralímpico, né. Eu sou uma voz meio dissonante aí no meio paralímpico, porque eu defendo muito essa questão das pessoas não deficientes virem e praticarem o esporte com pessoas com deficiência, né? E isso é muito possível, especialmente nas modalidades coletivas e também no esporte em cadeira de rodas, digamos. Claro, fica muito difícil tu fazer uma competição e até não só uma competição, mas até uma brincadeira, por exemplo, de natação, de atletismo, de pessoas não deficientes com pessoas deficientes. Tu vai ter uma disparidade muito grande na natação, por exemplo. Tu vai botar uma pessoa não deficiente
e um atleta paralímpico na piscina, tu vai ter uma disparidade. Então, ali tu tem uma certa dificuldade, mas nos esportes coletivos, especialmente nos que envolvem cadeira de rodas, como, por exemplo, rugby em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas, tu tem aí um elemento que ele iguala as pessoas, que é exatamente a cadeira de rodas. Então, no momento em que tu bota uma pessoa andante, como a gente chama, né, junto com um cadeirante, no basquete em cadeira de rodas, tu não tem diferença nenhuma ali. A pessoa andante, no momento em que ela senta na cadeira e entra na quadra, ela está igualada ao cadeirante. E ela tem até uma desvantagem, né? Porque o cadeirante, ele usa a cadeira de rodas no dia a dia, então ele vai ter até uma vantagem com o não deficiente, né? Então, eu sou um defensor, até para competições oficiais, de abrir a possibilidade de pessoas não deficientes praticarem um esporte paralímpico junto com pessoas com deficiência, né, com cadeirantes. E eu vou além, eu acho que isso traria não só uma questão de inclusão maior, mas uma questão de mudança de paradigma bem significativa. Tu imagina, por exemplo, uma criança cadeirante no colégio. Aqui eu posso falar do meu caso. Eu sou cadeirante desde 8, 9 anos de idade, e nas aulas de educação física era sempre aquela história, né, o Paco, Olavo, aquela história de ficar ali vendo os outros jogarem futebol, vendo os outros jogarem basquete, né, ficar ali no cantinho assistindo, né, o professor, não, fica aqui agora, tá olhando. Não tinha nenhuma atividade para mim, né, e eu, pelas informações que eu tenho, hoje continua a mesma coisa. Se tu chegares num colégio hoje, tu vai ter lá na aula de educação física ou a criança com deficiência dispensada, mandada para casa, ou ali mandam para uma salinha para jogar um xadrez, né? Ou ela fica olhando os outros fazer esporte. Quando tu pode incluir essa criança com deficiência e propiciar atividades junto com crianças não deficientes, né? E isso vai causar uma transformação muito grande nessas crianças não deficientes, assim como no esporte paralímpico, tu vai causar uma transformação muito grande dessa pessoa não deficiente que vai praticar o esporte lá junto com os atletas paralímpicos. Ela vai ter uma transformação e ela vai repercutir essa transformação nos ambientes que ela frequenta. Então, eu acho que é plenamente possível, respondendo agora objetivamente a tua pergunta, é plenamente possível tu ter pessoas não deficientes fazendo o esporte paralímpico, e não só é plenamente possível, como eu acho que é plenamente recomendável e salutar, né? Obrigado. Pô, gostei dessa resposta. A integração, a inclusão, né? Que não é segregação, né? Eu gostei muito. Vamos passar para a próxima etapa? Eu poderia dar um depoimento pessoal sobre o que o Pablo falou? Exato. Sobre o quê? Não entendi. Um pouquinho exatamente para isso, para que a Giovana, que eu acho que queria uma parte, né? Falar. Eu queria falar sobre um depoimento pessoal meu a respeito do que o Pablo comentou ali. É que eu também sou cadeirante desde muito nova, né? Me acidentei, tinha 9 anos. E quando eu fui, tipo, já estava no fim do ano, aí no outro ano eu ia voltar para o colégio, e a diretora era super acessível, assim, né? Estava super apta a me receber. Mas aquele ano a gente achou, assim, que, tipo, eu não estava preparada ainda, né? Porque naquela época, tipo, até a reabilitação não era como hoje, assim. Então, aquele ano, eu acabei não indo no colégio, né? Fiquei um ano sem ir, ia todos os dias na PUC, fazia terapia e tal. E aí, no próximo ano, quando eu fui voltar para o colégio, mudou a diretora. E aí, a diretora não queria me aceitar no colégio, de jeito nenhum. Aí, ela inventava que dizia que não tinha sala térrea,
que na verdade tinha, né? Só que ela não... Aí ela inventava se eu tivesse uma convulsão, eu nem tinha problema mental. Aí inventava 1001 coisas, assim, sabe? Então aí foi uma luta, porque aí eu tive que, a minha mãe teve que ir na Secretaria de Educação, e aí com a ajuda de conhecidos e dessa secretaria que eu consegui entrar no colégio, né? Só que aí nesse meio tempo eu fiquei tendo aula particular e acabei entrando no colégio em julho. Só que ainda consegui passar por média lá e daí depois deu tudo certo, né? Mas foi tipo uma experiência que ficou bem marcada, né, na minha vida, assim, nessa questão assim do preconceito, né? Foi um dos primeiros que eu passei, né? Então, só para relatar aí a questão que o Pablo comentou. Essa questão da Giovana também foi bem complicado o retorno para a faculdade, porque o problema aconteceu em 2015, né? Final de 2015, e o meu retorno se deu em 2016, já com a cadeira de rodas e com as muletas, primeiramente. Então, as pessoas assim, ó, não, tu não tá apta a retornar, tu não pode fazer, por exemplo, aulas práticas, né? Nossa, como é que tu vai fazer isso? Gente, para tudo, a gente se conhecendo dá um jeito, né? E ensinando as pessoas que não têm essa percepção que nós temos. Então, as pessoas têm a percepção delas que, tipo, se fosse elas não conseguiriam, né? Mas a gente se conhecendo, analisando a situação, a gente consegue dar um jeito, consegue participar, consegue, por exemplo, que nem eu tenho aulas práticas que meus professores adaptaram para mim. Essa questão que a Giovana falou sobre a sala sendo térreo também aconteceu para mim, né? Porque na faculdade a rampa que nós temos, ela não é nada acessível, zero acessibilidade, então eu necessito da ajuda dos colegas para subir, para descer. Até descer agora eu consigo descer sozinha, eu treinei bastante os braços para isso, mas é isso, né? É a dificuldade que os outros veem, às vezes nem é tão difícil para nós, né? É a dificuldade que as pessoas impõem. Exatamente. Pessoal, agora nós vamos fazer uma pergunta que é igual para todos os 4 convidados. Eu vou fazer a pergunta uma vez, aí se a pessoa sentir necessidade que eu tenha que repetir a pergunta, eu repito depois. Mas a pergunta para todos, a gente começar a ordem, seria a ordem inversa do que falaram. Então, primeiro vai ser o Portinho, depois o Pablo, depois a Jéssica e depois a Giovana. A pergunta seria o seguinte: para a gente organizar essa live, nós 3 lemos um artigo. Esse artigo foi publicado no Le Monde Diplomatique, mas a gente lê uma tradução aqui, que o artigo é sobre urbanismo integrado na pós-pandemia. Urbanismo integrado na pós-pandemia. Esse artigo, ele aponta que a especulação imobiliária nos últimos 50 anos provocou um afastamento dos desenhadores do espaço urbano das necessidades de políticas sanitárias. Por exemplo, necessidade de sol, necessidade de ar, o contato com os cursos de rios naturais, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Porto Alegre, São Paulo, por exemplo, são 2 capitais importantes do país que têm horrores de rios escondidos, que foram canalizados, que a população nem sabe que aqueles rios estão ali, né? E que isso justifica uma série de problemas de alagamentos, etc. Então, quer dizer, nós estamos privados da convivência com rios que estão abaixo dos nossos pés aí. Pensar um urbanismo integrado com o planejamento global das necessidades humanas integradas com o meio ambiente, sendo que necessidades humanas são todas as que respeitem a diversidade cultural e universal da humanidade, a pandemia nos provoca a pensar sobre o resgate das coisas da natureza como elementos de busca por saúde coletiva.
Então, a pergunta: pense na sua história pessoal, converse com o seu coração agora e nos diga 3 aspectos em ordem de prioridade a serem levados em consideração no desenho de uma cidade mais saudável. É bem pessoal a resposta. Então, Portinho. Bueno, é uma pergunta bem interessante, assim, bem ampla, né? Já que é por prioridades, né, os 3 aspectos, eu acho que o primeiro aspecto, assim, seria a questão do desenho universal, né? Eu acho que não tem como a gente pensar numa cidade moderna, numa cidade adequada, sem que haja esse conceito do desenho universal, né? Como prioritário, né? Até porque, a partir da edição da Lei Brasileira de Inclusão, né, nós temos lá um dispositivo expresso na Lei Brasileira de Inclusão que diz que toda nova construção deve adotar o conceito do desenho universal, né? Então, esses dias a gente até realizou uma live aí na RS para Desporto, que a gente discutiu essa questão da acessibilidade, né? Um debate mais amplo que a gente está propondo sobre os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, e a gente tratou bastante dessa questão do desenho universal sendo erigido, digamos assim, como regra, né, das construções no Brasil. E, infelizmente, esse conceito do desenho universal e a própria legislação não foi internalizada ainda nas instituições brasileiras, né? Tanto pelo que a Jéssica falou ali, né? Nas faculdades de arquitetura ainda não se trata do desenho universal como uma regra. A gente vê diariamente, né, as construções novas que estão sendo feitas aí sem adotar o conceito do desenho universal, né? A gente vai na casa de um amigo que comprou um apartamento novo e a cadeira de rodas não entra no banheiro, né? Então, são coisas mínimas, né? E é bom frisar, né, que para quem não é assim acostumado ao meio, tanto ao meio das pessoas com deficiência como ao meio da arquitetura, né, que o desenho universal não é para pessoa com deficiência, né? O desenho universal é, como o próprio nome diz, universal, para todos. Então, quando tu trabalha com desenho universal, tu está trabalhando para o cadeirante, para o cego, para a gestante, para o idoso, para a criança. Então, eu acho que assim, prioridade máxima, desenho universal. O segundo elemento que eu acho essencial para a gente pensar em cidades sustentáveis e modernas e que propiciem, né, a humanidade, digamos assim, né? O segundo elemento eu acho que seria assim o acesso público aos bens comuns, né? Eu acho que esse seria também um conceito fundamental, porque especialmente levando em consideração aqui Porto Alegre, né? Porto Alegre a gente tem várias discussões em relação aos bens públicos, né? E geralmente as discussões são pautadas numa visão de querer meio que privatizar a coisa pública, né? A gente tem um exemplo antigo de Porto Alegre, né? Que é aquele muro da Mauá ali, né? Que é um
na minha opinião, assim, uma coisa que já devia ter caído há muito tempo, né? Aquele muro ali, porque não faz sentido a gente ter aquele muro que tira totalmente o acesso da população ao rio, né? Que é um dos maiores bens de Porto Alegre, né? Outra discussão que a gente teve nesse sentido foi ali aquela questão do Pontal do Estaleiro ali, né? Que até eu ando meio desinformado, que estou aqui meio isolado no sítio em quarentena, né? Não sei como é que anda aquela construção ali, mas está sendo feito um empreendimento ali que vai privatizar aquela área ali. Então, a própria empreendedora está fazendo ali no cantinho ali, está fazendo um espaço público bonito, né? Mas é um cantinho. Então, tu está perdendo um espaço público na beira do rio, que vai ser privatizado, que vai ficar assim com uma empresa administrando. E então eu acho que a gente deve pensar a cidade nesse conceito de acesso público aos bens comuns, né? Praças também, vira e mexe a gente tem aquela discussão, né? Vamos cercar a Redenção. Pô, eu acho que não tem sentido, né? Eu acho que tu tem que mudar esse debate. Eu acho que esse debate tem que ser feito em outro sentido. Tu não pode debater, vamos cercar a Redenção por questões de segurança. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que não é tirando o acesso do público a um bem comum que tu vai garantir segurança, né? E eu acho que o terceiro aspecto que eu vejo seria realmente essa questão do ecológico, né? Da preocupação com o ecológico. Eu acho que quanto mais arborizada é uma cidade, mais ela fica aprazível, né? Eu acho que Porto Alegre tem aí um título, né, de uma das cidades do Brasil com... Não sei como é que está isso aí, até vocês que são urbanistas podem nos dizer melhor, mas há um tempo atrás era assim, né, pelo menos. Não sei, depois que houve aquela poda geral de árvores ali na volta do gasômetro, não sei se a gente não perdeu esse título até, né? Mas era uma das cidades com maior coeficiente de arborização, né, do Brasil. Então eu acho que é importante se pensar esse elemento também, o elemento ecológico, né, o elemento do arborizado, o elemento de coleta de água para, né, a gente ter uma coleta de água de chuva, se pensar os prédios, né, não só públicos como privados, adotando esses conceitos, né, ecológicos, né, de energia solar, de coleta de água de chuva, para a gente ter maior sustentabilidade, né? E também eu acho que para as pessoas se sentirem melhor, né? Eu acho que no momento em que tu vive num prédio que ele tem ali uma coleta de água, que ele tem uma energia solar, eu acho que tu também não só a natureza é preservada, mas eu acho que tu começa a te sentir parte também, né, desse processo, né, de reciclamento de lixo. Eu acho que tu vai te sentindo parte de um contexto mais saudável, né? Então eu acho que é por aí, mas frisando bastante, desenho universal, prioridade máxima. É isso. Obrigado, Portinho. Pablo, precisa que eu repita a pergunta ou tá tranquilo? Tá tranquilo, não é necessário. Tá, primeiro, falar depois do Portinho sempre é uma grande responsabilidade, é uma tarefa árdua, mas enfim, eu vou tentar responder a pergunta, Olavo. E eu diria o seguinte, a pandemia tem uma relação direta, é uma consequência direta da forma como o homem se relaciona com o meio ambiente. E a humanidade, o homem tem uma dificuldade de se relacionar com o próprio irmão e irmã, o próprio outro homem ou outra mulher, que dirá com o meio ambiente. Então, essa é uma dificuldade que tem que ser sanada para que a gente possa construir uma cidade, um país, um mundo, um planeta mais saudável e integrado, como é a proposta do Le Monde Diplomatique, do artigo que vocês citam.
E eu não vou citar o meio ambiente, como fez o Portinho, não vou citar o desenho universal, como fez o Portinho, porque são coisas prioritárias, essenciais. Eu vou citar 3 outros aspectos, já que esse é o pedido que vocês nos fazem. E o primeiro deles é moradia digna para todos. E moradia digna eu incluo aí necessariamente saneamento básico. A gente viu que mais de 50% das residências do país não têm acesso ao saneamento básico. Como falar em distanciamento social, em quarentena, em ficar em casa, em ambientes que não tem esse requisito essencial, fundamental, vital? Primeiro, então, seria moradia digna para todos. Uma outra proposta, um outro aspecto importante que tem uma relação direta com o meio ambiente é a questão do transporte público. Nós precisamos pensar em dar fim ao excesso de veículos transitando pelas nossas cidades. Nós temos que apelar para o transporte coletivo, para a bicicleta, para o trem, para meios de transporte que poluam menos e descongestionem mais. É fundamental que quem pensa na cidade, e nós estamos em 2020, num ano, portanto, eleitoral, vai ter eleição em Porto Alegre, em todos os 5 mil municípios do país, propostas que centrem o seu foco na questão do transporte são fundamentalmente, são propostas essenciais, importantes, que nós temos que levar em conta. Então, moradia digna para todos, transporte coletivo, menos veículos, e outro aspecto essencial, e a pandemia nos mostrou isso de maneira muito clara, uma saúde pública acessível a todos e todas. A pandemia ataca mais fortemente quem é mais pobre, quem é preto, quem é periférico. E nesse aspecto, nós temos que pensar se a cidade, o estado, o país, o mundo que a gente vive é um mundo que segrega, que exclui, ou que, ao contrário, inclui, aproxima e garante direitos fundamentais para todos. Porque se não for para todos, não será para ninguém. Obrigado, Pablo. Jéssica, tu queres que eu repita a pergunta, Jéssica? Ou tá tranquilo? Não, Tá. tá tranquilo. Assim como o Pablo colocou, não adianta a gente pensar, né? Como o Pablo, como o Luiz colocaram, não adianta a gente pensar na acessibilidade universal sem ter moradia, né? Até ali, como o Luiz falou, por exemplo, dando um exemplo bem particular meu, a minha casa, né? Eu moro com os meus pais, a minha casa não tem medidas suficientes, como o Luiz falou antes, um apartamento, tu aluga um apartamento, a cadeira não passa, né? E isso, quanto mais essa especulação de mercado imobiliário, é tudo sempre a medida mínima, é tudo menos, é tudo menor. Gente, a medida mínima de uma cadeira é 70 centímetros de largura, a mínima, né? Tem cadeiras que chegam a 90, cadeiras, as automáticas, as elétricas, eu não sei, é bem maior. Então, tu precisa de mais espaço, né? O desenho universal, o que a gente aprende na faculdade, né? Por exemplo, tu tem que ter 1,5 metro de giro livre, né? Na realidade, isso nem sempre funciona, né? Dependendo do espaço, dependendo do que a gente for fazer, dependendo do tamanho da cadeira, dependendo da nossa disposição, da nossa possibilidade física também. Então, em primeiro lugar, moradia, né? Em segundo lugar, como o Luiz falou, a acessibilidade universal é para todos, porque todos temos o direito de ir e vir e temos essa necessidade de ir e vir, né? Só que as nossas cidades, elas foram projetadas para os veículos, não foram projetadas para nós, né? Foram projetadas para o carro, não foram projetadas para as pessoas, né? E outra questão muito interessante, até como vocês tinham comentado sobre o uso do verde, o design biofílico está sendo muito utilizado, eu não sei há quanto tempo isso já se fala, né? Mas o design biofílico
é para todos os ambientes, para o interno, para o externo. A gente fala muito sobre sustentabilidade, sobre reaproveitamento de água, sobre placas de energia solar, né? Mas a gente precisa de um contexto maior, não apenas o físico, mas o interno também. Então, a percepção das pessoas também precisa mudar, né? Não adianta a gente dar soluções, a gente vir com um projeto inteiro, completo, perfeito, se as pessoas, tu vai apresentar para as pessoas, tá, mas, né, que diferença isso vai fazer na minha vida, né? As pessoas têm que entender essa colocação, o que a gente quer propor para elas, quer mudar a vida de todos, não é só para nós, não é só para quem tem alguma dificuldade, né? Tu vai morar num apartamento, às vezes, geralmente, tem um mínimo de luz, né, de luz natural, que é fundamental, e uma coisa que ficou comprovada nessa pandemia é que a maior parte dos casos de morte pelo Covid foi pela baixa de vitamina D. Se tu tá em isolamento social, tu não tem acesso à luz natural, como é que tu vai ter acesso à vitamina D? Como é que tu vai aumentar o teu sistema imunológico sem algo que é natural? Gente, a vitamina D é um remédio natural, né? Isso afeta a saúde das pessoas, ambientes muito fechados. Então, olha, é uma questão bem ampla mesmo. Acho que 3 fatores é o mínimo do mínimo do que cada um pode propor mesmo. Legal. Giovana, queres que eu repita ou tá bom assim? Não, tá bom, eu vou levar bem pro lado pessoal, como tu colocou ali no... Eu acho, assim, que a cidade saudável para um cadeirante é aquela que tem a inclusão e a autonomia, né? Porque a autonomia vai até, tipo, uma coisa essencial que eu acho que é como o Portinho falou, por exemplo, não vem um cadeirante como pedestre. Aí, tipo, para mim, todas as ruas, que nem aqui eu tenho... Aqui até que ainda tem bastante rampinha, mas, assim, todas as calçadas, para mim, teriam que ter rampinha, teriam que ser planas, teriam que... Tem umas que parece que eu estou fazendo trilha de cadeira. Então, eu acho, assim, estrutura péssima, né? Outra faixa de segurança com baita canteiro no meio. Como é que o cadeirante vai... Não tinha esses tempos, eu queria atravessar ali a José de Alencar, aí eu ia ter que ir até a sinaleira para pegar outra faixa de segurança, porque a que tinha no meio da rua tinha um baita canteiro, não tinha como eu passar. Então, assim, essa questão de estrutura eu acho fundamental, né? Outra, acesso a lugares públicos e privados, tudo acessível. Tipo, eu tive dificuldade em cinema, de poder entrar e não ver o filme, ter que sair, porque quase quebrava o pescoço, falava que era acessível. A acessibilidade era ficar na primeira fila e quebrar o pescoço, não deu. Aí, tipo, já perdi show, porque me falaram que não tinha onde o cadeirante ficar, era só pista, não sei o quê, então fica todo mundo à frente, não enxerga nada. Outro era muito longe, não dava para ir. E, assim, vários restaurantes, tenho muita dificuldade em restaurante, cadeira não entrar embaixo da mesa. Para um tetraplégico é diferente, né? Porque um paraplégico ainda consegue segurar, né? Copo, segurar prato, segurar talher. Então, o tetraplégico precisa de uma mesa que a cadeira entre embaixo, né? Então, para mim, isso aí é bem importante. O outro aspecto que eu acho, assim, eu não uso transporte, mas acho que tinha que ser todas as linhas, todos eles, tem que ser acessível, mas eu tive experiência com transporte em turismo. Outra coisa que eu acho que poderia ser mais desenvolvido é o turismo cadeirante, mas um turismo decente, né? Porque, tipo, até o avião, tu vai entrar no avião, eu vou com a minha cadeira manual, que já é menor, mas daí, tipo, a cadeira não chega, tu não consegue nem entrar com a cadeira do lado do banco para passar para o banco. Aí eles te pegam, te espremem toda lá,
te coloco lá na frente, a cadeira meio enviesada, te pego tudo desajeitado para te colocar no banco do avião. Aí depois, na empresa de transporte, tem o adesivo dos cadeirantes no ônibus para ir nos pontos turísticos, só que não tem nada de elevador, de nada. Me pegaram lá de qualquer jeito também para subir a escada, passar num lugar apertadíssimo para conseguir. Tanto que eu destruí minha coluna na viagem, né? Para conseguir sentar no banco lá do ônibus para fazer o tal do turismo. Aí tu vai no ponto turístico, agora, por exemplo, o Cristo lá já deve estar mais adaptado. Quando eu fui, passei um trabalhão, sobe um pedaço de van, sobe um pedaço de quê? Aí subi escada rolante na cadeira de roda, aí até o rapaz comentou comigo que com as Paralimpíadas ia estar mais adaptado, né? Então, assim, às vezes o cadeirante até quer fazer mais coisa, quer viajar, quer ter mais possibilidades, mas às vezes deixa de fazer porque falta a estrutura, né? Falta toda essa adaptação, assim. Então, eu levei a questão mais para o meu lado pessoal, assim, para as minhas 3 dificuldades, vamos dizer, que eu já tive até o momento, assim, que foram mais marcantes, eu acho, assim, né? E que muitos cadeirantes devem passar, né? Olha só, no meu relógio aqui são 16h03, significa que nós estamos a 1 hora no ar, tá? Eu pergunto a vocês, vocês os 4, se vocês queriam fazer uma rodadinha de perguntar uma coisa um para o outro, ou a gente encerra por aqui. O que vocês acham? Vocês ficaram com alguma curiosidade ou querem complementar a fala ou fazer pergunta entre vocês? Eu queria falar. Posso falar? Quem? Pablo? Pablo. Sim, fala, Pablo. Eu queria perguntar para Giovana. Pablo, sem querer te cortar, mas só para menos de 1 minuto aqui, só dentro para não perder o gancho do que a Giovana falou, do que questão da acessibilidade, né? A questão da eu assisti um filme ontem que até já é uma dica de cinema, né? 37 segundos, ele tá no Netflix aí, é um filme japonês. É um filme interessante, assim, não é uma história, não é um filme maravilhoso, mas para nós é uma história bem legal, assim, que é a história de uma guria cadeirante no Japão. E eu me lembrei agora com essas falas, que eu prestei bem atenção nisso durante o filme, da questão da acessibilidade no Japão. Tu vendo as cenas do filme ali, todos os locais que ela ia eram totalmente acessíveis, o transporte, ônibus, metrô, os locais que ela chegava. E até tem um contraste interessante do filme, que uma hora essa guria ela viaja para Tailândia. E aí, na Tailândia, é uma porcaria a acessibilidade, ela é carregada para todos os lados. Então, eu achei interessante fazer esse registro, assim, acessibilidade no Japão, né? A gente sabe que é um dos lugares assim que adota o desenho universal, né? Só para dar essa dica aí. Desculpa, Pablo. Então. Sem problema, Portinho, sempre bom te ouvir. Eu queria perguntar uma coisa para a Jéssica e para a Giovana, porque elas falaram em em oportunidades que elas enfrentaram barreiras na escola, o quanto isso é marcante, e eu conheço essa experiência pessoalmente, mas eu queria perguntar para elas, avançando um pouco e fazendo um paralelo naquele link que o Portinho fez anteriormente entre racismo, capacitismo, homofobia, sexismo, e eu queria perguntar para a Giovana e para a Jéssica, em que medida o fato de serem mulheres reforça o preconceito quando vocês estão na cadeira de rodas, quer dizer, em que medida o sexismo, o machismo também anda em paralelo e se comunica com o capacitismo? Perfeita pergunta. A Giovana quiser responder primeiro, fica à vontade. Tu sabe, se quiser, pode responder, que eu respondo depois. Vai, Jéssica, então. Olha, graças a Deus, um milagre, então, gente, eu acho que em relação a ser mulher cadeirante, até o momento,
não tive nenhuma experiência ruim, nenhuma experiência negativa. A experiência negativa mesmo, que nem a Giovana falou antes, em questão de transporte, né? Por exemplo, eu sou de Santa Rosa e eu sempre faço viagens de 6 em 6 meses a Porto Alegre para consulta. E, gente, é complicado o negócio, né? Na minha última viagem, eu não vou citar o nome da empresa, mas simplesmente demoliram a minha cadeira. Eu cheguei em Porto Alegre com a cadeira toda arranhada, tem aquela proteção lateral, estava deslocada. A gente precisou pedir ajuda na rodoviária para poder remontar ela, colocar no lugar, a roda ficou torta. E o motorista do ônibus olhou assim e disse: não tenho nada a ver com isso. Ele não prendeu a cadeira, como deveria, porque tem um local no ônibus onde tu coloca a cadeira, né, para prender ela com uma faixa, com alguma coisa assim. Mas ele simplesmente olhou para mim, para minha mãe, que minha mãe sempre me acompanha, e não tenho nada a ver com isso. Então, a única coisa, assim, mas em relação a ser mulher, cadeirante, não. Pelo menos na faculdade, nunca tive nenhum problema. O problema em relação a entrar e sair de lojas, por exemplo, tu tem degraus de 15 a 20 centímetros de altura, não tem rampa, né? Então, fica muito complicado. Na faculdade, aconteceu 2 vezes, até os colegas que sempre me acompanham em algumas locomoções, até eu digo, um deles me salvou porque eu ia cair, eu ia rolar uma rampa abaixo. Gente, o quanto é importante 1,5 centímetro de altura, em geral, né? 1,5 centímetro para quem é cadeirante. A diferença que isso faz, né? A cadeira trancou e eu virei. E meu colega pulou na minha frente e me segurou. Então, assim, acompanhando a fala dos colegas, então era isso a minha colocação. Mas em relação a ser mulher cadeirante, graças a Deus, até hoje não tive nenhum problema com isso. Giovana. Eu só queria colocar uma coisa rapidinho, que a Jéssica falou. A Jéssica falou num momento que parece que cadeirantes, deficientes visuais, deficientes auditivos, põe tudo numa condição, mas não é. Cada pessoa tem a sua. Quando eu comecei a querer trabalhar com desenho universal e a questão da acessibilidade universal, eu procurei um engenheiro para trabalhar comigo. Ele disse: só aplicar regra, só aplicar norma, só aplicar, sabe? E não é. Tu tem que conhecer a pessoa, tem que ver como é que ela usa o ambiente, como ela se desloca, como é que as dificuldades da personalidade dela, de deficiência, para poder adaptar. Então não adianta. A norma é apenas diretrizes a ser seguidas. Cada pessoa tem uma peculiaridade que deve ser projetada para ela. Só isso. Eu achei interessante. Giovana. Bom, eu tenho algumas experiências sobre mulher cadeirante. É o seguinte, Pablo, para mim o que mais pegou, tipo, eu não tive muito adolescência, assim, né? Mas teve uma pessoa da minha família que meio que me traumatizou, assim, sabe? Porque logo depois do meu acidente eu engordei bastante e no início eu usava fralda, depois passei para sonda, foi toda uma transformação, assim. E essa pessoa tipo, na época, assim, começou a despertar interesse pelos guri, né, vamos dizer, ela chegou e me disse assim: mas que tu pensa que tu vai? Quem é que vai te interessar por ti? Não sei o quê, tu cadeirante, gorda, não sei o quê, sabe? Assim, me detonou que aquilo. E eu, na época, né, falta de
maturidade, sei lá, tipo, eu acreditei no que ela falou, vamos dizer. Então, eu fiquei anos achando que eu era aquilo. E aí me fechei, né, para essa... Só que depois de muitos anos, muito trabalho, autoconhecimento, coisa, eu vi que não era bem assim a história, né? E aí eu comecei a conhecer um monte de pessoas pela internet e tal. Até resolvi o problema com essa pessoa, porque daí eu escrevi para ela, comentei tudo o que ela tinha me feito, e ela disse, não imaginei, me pediu desculpa, não imaginou que tinha me feito tanto mal, não sei o que e tal. Aí eu disse, tá, tudo bem, né? Eu coloquei uma pedra e segui em frente, né? Aí eu conheci várias pessoas, aí conheci um homem que foi meu namorado por 10 anos, e aí surge todo aquele preconceito, assim, quando comecei a namorar, as pessoas já perguntavam, mas ele trabalha, mas ele não sei o quê, tipo assim, já achavam tipo que era por interesse, não sei o quê, queria se aproveitar, esse tipo de coisa, assim. E aí fica uma coisa meio constrangedora, né? Mas eu sempre tirei de letra, né? Na verdade, eu não dou muita bola porque os outros pensam, né? Eu faço o que eu acho e que vai me trazer felicidade, mas, tipo, a questão não era nada a ver, né? Tipo, o cara não queria se aproveitar, tanto que ele ficou 10 anos comigo e não levou nada e eu que ainda acabei com ele. Mas teve toda essa questão, assim, e aí depois disso, muitas pessoas me perguntam, quando eu conheço alguém em aplicativo, não sei o quê, quando eu comento que eu sou cadeirante, ou que eu tive um relacionamento de 10 anos, a primeira pergunta é, mas o teu namorado, ele era cadeirante também? Eu não sei se com os homens acontece isso, mas comigo sempre acontece, eles se perguntam, mas o teu namorado era cadeirante? Eu disse, não, meu namorado era normal, vamos dizer, não era não cadeirante, tinha 1,80 m. E tipo assim, não tem nada a ver, né? Por que um cadeirante só pode namorar outro cadeirante, assim, né? Então, assim, tem essas questões, assim, que me perguntam muito, assim, mas eu sou muito tranquila e respondo muito, assim, de ser mulher, eu acho que essas três, assim, que eu passei, assim, de achar, nem sei o que quer se aproveitar, não sei o que, é uma coisa meio chato, assim, né? Mas acho que em questão de ser mulher, acho que foi isso. Pablo, satisfeito? Essa questão... Lindas respostas. Obrigado, Giovanni e Jéssica, por compartilhar essas experiências com a gente. Foi lindo ouvi-los, foi sensacional. Ficaria mais horas conversando com vocês, mas eu sei que o Olavo está controlando o relógio ali. Portinho, queria perguntar? Não, eu queria só dar uma contextualizada em relação a essa pergunta do Pablo e das respostas das gurias, né? E também vem ao encontro de uma tese aí que eu tenho, né? Que o preconceito mais grave e mais duro que existe, ele não é o feminismo, não é o racismo, não é a homofobia, é o capacitismo. Na minha visão, é o mais grave, porque ele envolve sempre mais do que uma forma de preconceito. Além do capacitismo, ele traz também outra forma de preconceito, né? Essa questão do namorado para as gurias e da namorada para nós, né? Eu acho que para ver como o capacitismo ele é tão forte que ele iguala a situação de homens e mulheres, né? Porque para nós, homens também, a gente quando chega com a namorada num local, todo mundo pergunta, é enfermeira, é irmã, o que é, né? Não pode ser namorada, é ou enfermeira ou irmã, né? Alguma coisa assim. Então, os homens também sofrem esse tipo de preconceito que as mulheres sofrem também, né? E então eu acho que a gente sofre sempre um duplo, quando não um triplo preconceito, né? As pessoas com deficiência. Então eu acho que isso é uma questão importante de se levar em consideração, né? Eu ouço alguns programas, né? Do debate aí do movimento negro, né? E quando se fala do preconceito ali, né? E aí do feminismo negro, né? Que as mulheres falam que as mulheres negras elas estão numa escala abaixo ainda do homem negro, né? Então tu
Tu tem o homem branco, a mulher branca, aí tu tem o homem negro e a mulher negra tá embaixo. E eu aí avanço, né? Que a mulher negra cadeirante, ela tá lá no rodapé da escala da sociedade, né? Porque ela carrega três estigmas, né? Mulher negra e cadeirante assim uma pessoa que é quase um pária dentro da sociedade, né? Então eu acho que a gente sempre tem que fazer esse pensamento, né? Aqui, por exemplo, a gente tem a Giovana e a Jéssica, né? São duas mulheres cadeirantes, né? Eu acho que sempre que elas pensarem na situação delas, elas têm que pensar na situação da mulher cadeirante e negra, né? Tem que ter essa empatia, né? Eu e o Pablo, por exemplo, eu e o Pablo somos dois homens brancos, né? Estamos numa escala ali, mas mesmo como homens brancos, eu e o Pablo, eu considero que a gente está nessa escala de sociedade, a gente está ainda abaixo da mulher negra. Se eu for fazer ali um prisma, eu coloco eu e o Pablo abaixo da mulher negra. A mulher negra andante, né? E a Jéssica e a Giovana, nessa escala de sociedade, elas estariam também abaixo da mulher negra, do homem negro. Então, para te ver como é forte o preconceito em relação à pessoa com deficiência. Se for pensar numa contratação no mercado de trabalho, uma mulher negra andante, ela vai ter vantagem sobre eu e o Pablo. E somos homens brancos, né? Mas nós somos cadeirantes. Então, para te ver como é amplo, esse debate é um debate muito amplo, eu acho que é um debate que precisa ser feito, né? E eu acho que aqui nesse debate entra fortemente a questão da empatia, né? A gente sempre tem que ter, quando a gente pensar o debate, a gente tem que ter essa questão da empatia, né? O negro tem que ter empatia com a pessoa com deficiência, o LGBT tem que ter empatia com o negro, nós aqui do movimento das pessoas com deficiência temos que ter empatia com o negro, com a mulher, questão do feminismo, com o movimento LGBT, né? Nós não podemos, porque a gente tem dentro de todos os movimentos tem preconceitos, né? No movimento negro tem preconceito com pessoas com deficiência. No nosso movimento de pessoas com deficiência tem muito preconceito, tem muita homofobia, tem racismo, tem muito feminismo. Então a gente tem que tratar dessa questão, né? Desculpa aí me alongar um pouco, né? Nessa consideração. Mas eu acho super importante tudo isso, e tem um outro contexto que eu acho importante ser feito, na questão da Giovana e da Jéssica, que tem uma diferença, e que é importante a gente salientar. A Jéssica é muito mais nova do que a Giovana. Então, historicamente, a pessoa da Jéssica sofreu ações do mundo em caráter menor, se tu pensar do ponto de vista do tempo. A Jéssica é muito novinha, tá? Tem que dizer isso. E eu tenho a obrigação de dizer isso, porque a livre acesso é constituído por 3 homens, 2 brancos, 1 negro, um arquiteto negro, um arquiteto com deficiência e um ergonomista velho. Olavo, sim. Desculpa te interromper, inclusive sobre o integrante do livre acesso negro, ele está aparecendo muito pouco na tela, e eu ouvi falar no início que ia ter um rodízio, só essa observação. Certo. E a gente brigou muito com ele sobre isso na hora. A gente, assim, só um pouquinho, Paulo, tem que aparecer mais. Sim. E ele disse, não, tá. Então, com certeza, nesse momento estão 6 brancos aqui, né? E então, assim, até eu vou me retirar, inclusive, desse momento. Paulo, me tira do negócio aí e entra e faz o encerramento dessa live, por favor. Olavo, pegando um gancho no que estava falando antes sobre ser novinha, né? O que acontece? A experiência de cadeirante é apenas 5 anos, mas em questão de preconceitos é desde os meus 13. Por quê?
porque com 13 anos eu fui diagnosticada com lúpus disseminado sistêmico e fibromialgia. Então, eu era enorme, né? Bem como a Giovana disse antes, a questão da estética, né? Que as pessoas têm um preconceito muito grande. E como o lúpus era uma doença que na época, há 19 anos atrás, era uma doença que eles não sabiam o que significava, não sabiam como se tratava, e havia muita mortalidade, né? A taxa de mortalidade era bem alta, tanto que no nosso estado, justamente no nosso estado, a meia-vida da doença é 19 anos. Eu completo 19 anos de meia-vida da doença esse ano, né? Então, desde os 13, eu sofri com muito preconceito, as pessoas não queriam chegar perto, as pessoas diziam que iam pegar alguma coisa. Então, é uma questão bem ampla, preconceitos desde jovem, desde a adolescência, né? Mas em questão, quando eu me tornei cadeirante, eu demorei uns 3 meses, assim, para me acostumar e para fechar o ouvido para muita coisa que muitas pessoas dizem. E eu aprendi uma coisa, às vezes a limitação não está em nós, está nos outros. É uma coisa bem, bem complicada. A limitação, às vezes, está nas outras pessoas, não na gente, né? Então, olha, é complicado. Eu acho importante, Paulo, que cada um dos convidados tenha um tempo para fazer as considerações finais, né, da live, antes da gente fechar. Isso, eu acho que sim. Primeiramente, eu só queria também colocar aqui, como é a minha primeira experiência também, por isso que eu tô meio fora, porque eu tô meio tentando pilotar. Não que seja muito difícil, mas é nesse sentido. Mas eu queria agradecer a presença também das pessoas que estavam nos ouvindo, a Vera Bes, a Lourdes Souza, a Helena Rique, o Leonardo Loureiro, o Regis Duarte, que são pessoas muito queridas e tal, e a gente fica muito feliz assim, de estar com a presença deles também. Então, acho que vamos passar então para as considerações finais de cada um dos participantes. Aí fica à vontade quem quiser abrir primeiro aí, né? E depois a gente finaliza aí a nossa live. Pode ser. Vocês têm que nos dar um sinal para ver quem começa. É que eu vou pontuar então. Vamos lá, né? Vamos lá com o Pablo. Pablo, pode ser? Paulo, agradeço. Eu quero primeiro agradecer ao Livre Acesso pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom participar. Agradecer a Jéssica, a Giovana e o Portinho pela troca de experiências. Foi muito bom conversar com vocês. E quero dizer uma coisa importante nesse final de fala a respeito da pandemia. Nesse momento, muita gente no Brasil e no mundo está tendo a experiência de ficar preso, aspas, em casa, né? Ficar trancado em casa, não poder sair de casa, e tá vendo quanto isso é duro, quanto isso é difícil, quanto é sofrido. E quero dizer que as pessoas com deficiência muitas vezes passam por isso solitariamente. Passam por essa dor de ficar preso em casa, porque a rua não é acessível, porque o ambiente é hostil, porque não podem sair de casa, porque não tem onde ir com a sua limitação. Elas ficam presas em casa, experienciam na pele a morte social. É disso que a gente está falando quando a gente fica preso em casa, sem poder sair, porque a cidade não nos dá condições. Mas quero dizer que eu sou um otimista. E o meu otimismo eu procuro e resgato na fala da Angela Davis, uma militante negra, mulher, foi presa injustamente na década de 70. Eu li recentemente uma obra dela, autobiografia, em que ela diz que aprendeu muito pequena com a mãe dela. A mãe da Angela Davis dizia: minha filha, o racismo não é natural e nem é para sempre. E essa fala da mãe, que são seres sagrados e para sempre, são seres angelicais, essa fala da Angela Davis, ela disse, foi fundamental para que eu pudesse ter condições de enfrentar o racismo e o sexismo ao longo de toda a minha vida. O racismo e o capacitismo e todas as outras formas de preconceito não são para sempre e não são naturais. Portanto, nós temos trabalho para fazer e ele pode ser vencido. Olavo, Paulo,
Luiz, foi um privilégio conversar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá, Jéssica, então? Microfone. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade, porque, gente, a gente precisa falar sobre design universal, a gente precisa falar sobre acessibilidade, e a gente precisa falar isso com pessoas que entendam, né? E vocês nos proporcionaram muito aprendizado, pelo menos eu me abriu, eu acredito no aprendizado quando a gente abre a mente, né? Quando a gente traz... Deu uma travada? Alô? Acho que deu uma travada, né? Deixa eu ver. Acho que, me permite, passa a palavra para Giovana Portinho, depois ela tenta voltar, a Jéssica. Isso. Então, Giovana, de repente daí tu fala, depois a gente volta com a Jéssica. Bom, eu também queria agradecer o convite, agradecer a todos. Foi muito bom trocar experiência com todos vocês. E concordo com o Pablo aí na questão do isolamento, que às vezes a gente cadeirante acaba do isolamento social antes da pandemia. E também acho que a gente tem muito a fazer para sair, né, disso e sempre lutar contra os preconceitos e contra todas as barreiras, né? Não dá para ficar inerte, né? Foi muito bom. A Jéssica está voltando. Eu acho que caiu, não sei. Caiu, Jéssica. Tenta concluir. Bom, eu só queria agradecer a vocês pela oportunidade, aos colegas. A mim também, gente, aprendi muito com vocês. Queria deixar a frase do Albert Einstein, assim como o Pablo também deixou uma frase, vou deixar a minha, que a mente que se abre uma nova ideia, ela jamais torna o seu tamanho normal. E eu acho que é isso que todos nós precisamos, né? Expandir a nossa mente, expandir a nossa percepção e fazer com que as pessoas que não têm, as pessoas ditas, vamos dizer, normais, mas eu acredito que ninguém é normal. Todo mundo é único, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, as suas facilidades. Eu não consigo me perceber, às vezes, assim, por exemplo, na faculdade até alguns professores esquecem que eu sou cadeirante. Nós somos pessoas normais, né? Nós somos todos, entre aspas, normais. E eu gostaria que as pessoas ao nosso redor também percebessem isso e abrissem a sua mente e aprendessem mais e tentassem ter mais empatia, né, pelo outro. E, gente, muito obrigada pela oportunidade. Quem sabe, assim, nós damos voz a outras pessoas que, quem sabe, gostariam de estar aqui, dando a sua palavra, dando o seu depoimento, e talvez não podem, ou não sabem como, não sabem o que dizer, de que forma fazer isso, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Portinho. Bom, queria parabenizar os amigos aí da Livre Acesso por essa iniciativa, né? Desejar muito sucesso nas próximas lives e debates que virão pela frente aí, né? E parabenizar especialmente essa questão de respeitar o protagonismo, né, das pessoas com deficiência, de trazer pessoas com deficiência para falar sobre os temas que são relacionados a nós, né. Agradecer aí a Jéssica, a Giovana, que eu não conhecia pessoalmente ainda, pelos ensinamentos, né, pelo debate muito produtivo aí, o Pablito aí, grande amigo, Pablito, né, nosso companheiro em várias frentes aí, Frente Humberto Lipo, Conselho Deliberativo do Internacional, né, Pablo?
cara que está sempre junto nas lutas aí. Deixar aqui a RS para Desporto, né, à disposição, quem quiser procura lá, joga no Google RS para Desporto, que aparece tudo lá, Facebook, YouTube, Twitter, temos todas essas redes sociais aí, quem quiser conhecer um pouco do trabalho, né, e aproveitando a oportunidade para divulgar aqui no canal do YouTube, lá da RS para Desporto, para Desporto TV, a gente está com uma série aí, que a gente chamou de acessibilidade em quarentena, na qual a gente está debatendo minuciosamente, né, a Lei Brasileira de Inclusão, os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão, e o que a gente conseguiu implementar, o que falta implementar, né? Cada semana a gente tem feito um debate sobre um tema específico, já debatemos o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à cultura, né? Toda sexta-feira, às 6 da tarde, a gente está fazendo esse debate lá no canal da RS para Desporto, né? E encerrar aqui com, já que trouxeram pensamentos, aí eu vou encerrar com o pensamento do filósofo Antônio Gramsci, né? Pessimismo na inteligência e otimismo na ação, né? Ou seja, pessimismo, muito pessimismo nosso aqui em relação ao preconceito, à discriminação, a todos os episódios nefastos aí de capacitismo que a gente sofre, né? Mas muito otimismo na ação, né? Muito otimismo nas campanhas, nas lives, nos encontros, nas reuniões, muito otimismo do movimento para a gente conseguir, como o Pablo diz aí, eliminar o preconceito da nossa sociedade, né? Eu acho que eu estou feliz. Luiz, tu quer dizer alguma coisa antes da gente sair fora? Agradecer a presença de todos os 4 companheiros, né, que estão aqui, e foi muito bom, sim. Vão vir outras lives que a Livre Acesso vai fazer, temáticas, vamos pegar outros segmentos, outros temas, para debater a inclusão e a questão da acessibilidade universal. Não apenas na questão das deficiências, mas também nas questões estruturais de toda a nossa sociedade, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Até logo. Até logo. Ô, Luiz. Paulo, a gente saiu do ar. Tô fazendo.